Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que está muito em voga aí na internet, que é sobre a escala 6x1. E como essa escala, saindo dessa escala 6x1 e modificando essa escala, pode auxiliar nessas questões familiares, né, nesses emaranhados sistêmicos que acontecem na família. A maioria dos brasileiros de classe média baixa, que são funcionários, trabalhando numa escala 6x1. O que significa isso? Trabalha 6 dias da semana e folga um dia. Mais ou menos 40 horas semanais. E isso faz com que reduza o tempo de convívio na família, porque muitas vezes tem o tempo de ir para o trabalho, o tempo de voltar para o trabalho. Isso vai diminuindo o contato com a família. E o que tem acontecido nos sistemas familiares, que é uma coisa preocupante, pelo menos para mim, que sou terapeuta sistêmica e tenho essa visão sistêmica, é que para os pais darem conta dessa escala de trabalho e conseguir a sobrevivência da família, eles acabam deixando os filhos com os pais. Então, esses filhos estão sendo criados, estão sendo educados pelos avós. E qual o impacto disso num sistema familiar? Bem, se você for pensar isso num sistema familiar, o que acontece? Quando você pega um filho e dá esse filho para tua mãe cuidar enquanto você está trabalhando, esse filho pode associar que o cuidador dela, que até a mãe dela, a autoridade da casa é essa. Isso vai tirando a autoridade dos pais, do pai e da mãe. E aí, esse filho passa a não obedecer mais a hierarquia. Então, ele passa a não obedecer mais essa mãe e esse pai, que não passam tempo suficiente com ele e vai para trabalhar. E aí, o que acontece com essa criança? Ela acaba se colocando no mesmo patamar hierárquico do pai e da mãe, porque como ela está sendo cuidada também pelos avós, ela se vê como irmãos dos pais. Então, hierarquicamente, eles acabam ocupando esse lugar. Isso impacta, sim, o sistema familiar, porque o que acontece? Essa criança vai ter problema com hierarquia, não vai respeitar a autoridade desses pais, muitas vezes não consegue tomar a força desses pais, e isso mais para frente, daqui a alguns anos, vai impactar diretamente a nossa sociedade e a maneira como a gente se organiza socialmente falando. E tem mais uma coisa, a criança, para você se sentir em família, ela precisa do convívio com os pais. A criança, ela aprende por imitação, ela aprende por convívio, né? Ela tem os seus valores e a sua moralidade construída a partir do convívio com esses pais. Se esses pais não estão em casa dando atenção para essa criança, ou quando estão em casa não tem tempo de qualidade com essas crianças porque já estão muito cansados, né? Porque já não estão dando conta exaustivamente de ficar ali, de alguma forma, trabalhando e cuidando dessa criança em casa, então vai se perdendo o vínculo familiar entre pai e filho. E isso também gera grandes consequências sistêmicas lá no futuro. Bem, para quem não sabe, eu estudei Futuro e Novas Economias, eu fiz parte do CRI Futuros, da Lala Deisling, que é considerada uma das principais futuristas do Brasil. E lá atrás, quando eu trabalhava com a Lala, que foi em 2015, né, já faz muito bons anos, a gente já falava da visão do futuro de diminuir ou o tempo de trabalho para 4 horas por dia, não mais 6 horas por dia, ou em alguns casos 8 horas por dia de trabalho, para a gente gerar 2 turnos de trabalho, justamente para o trabalhador ter esse período de tempo para conseguir ficar com a sua família. Isso vai ser muito benéfico socialmente falando lá na frente. Ou diminuir a escala de trabalho para gerar 2 escalas, aí a gente conseguir colocar mais trabalhadores dentro do sistema econômico, gerando mais renda. A gente tem que entender que quando a gente está falando de família, quando a gente está falando de filhos, esses filhos, eles não são somente para a família, eles são para a sociedade.
Então, se você cria bons filhos, se você educa boas pessoas, isso vai ser bom para a sociedade, não só para o sistema familiar. Então, eu acho que isso é um assunto que deve ser discutido, isso é uma visão que deve ser pensada sobre, e eu queria trazer isso aqui porque eu acho que é algo que a gente precisa conversar sobre. E como a visão sistêmica, ela traz luz a algo que estava ali escondido para a gente dar luz e poder ordenar, eu acho que a gente está nessa primeira fase de dar luz para depois a gente poder ordenar e entender o que é melhor para nós como sociedade dentro desse sistemão. Eu sou Cris Matsuoka, consteladora sistêmica xamânica, e fico muito feliz de ter você aqui comigo. Um beijo, tchau, tchau.